Olá, estamos iniciando o nosso Em Casa com Débora Rezende. E aí, quer conhecer o nosso convidado? Rodrigo Azevedo é um arquiteto baseado no Rio de Janeiro, reconhecido por projetos de requalificação urbana e intervenções de arquitetura contemporânea em diferentes partes do Brasil. É sócio da Azevedo Agência de Arquitetura, focada em soluções funcionais e integração com o espaço urbano. Em 2026, em parceria com a arquiteta Paula Vilela, foi premiado pelo governo federal na primeira edição do prêmio Minha Casa Minha Vida, na categoria Sustentabilidade, pela criação do conjunto habitacional Manuel de Barros. Anunciado como protótipo sustentável, o projeto inclui soluções ambientalmente corretas e está em execução neste momento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Rodrigo Azevedo, aqui pertinho comigo. Tudo bem, Rodrigo? Olá, Débora, tudo bem? Prazer estar Tudo aqui bem. Prazer com meu. todos. Obrigada por você estar aqui com esse bate-papo bacana com a gente. Rodrigo, eu vou começar pelo seguinte. Você é um arquiteto muito propositivo. Você está sempre criando, sempre buscando, sempre criando coisas novas. E eu queria conversar com você um pouco sobre isso. Como é que é a arquitetura nessa forma que você vê? Bem, isso é interessante, né? Porque desde a época da faculdade, aliás, antes da época da faculdade, assim, de olhar, andar pela cidade, eu me lembro perto da casa, morava com minha mãe, perto da casa dela, tinha um grupo de casas, assim, Art Deco, ali no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, que eu achava linda. E eu sempre passava, ficava pensando assim, pô, tinha que pintar isso de uma cor, de outra, enfim, uma coisa de para melhorar o volume ali, realçar né, a proporção, a escala. Enfim, e depois eu pensando um pouco, né, que eu falei, pô, já de muito tempo eu ficava olhando para a cidade e vendo umas coisas interessantes, e daí vem um pouco a conclusão de que, assim, bem, a cidade é o lugar de encontro, é o lugar onde, né, onde todos se encontram, né? A origem das cidades é o encontro das rotas comerciais. E é uma página em branco, né? Uma página, digamos, é um palimpsesto, né? Uma página que se coloca sobre a outra, e que as gerações, né, vão desenhando e vão atualizando a cidade, mudando a cidade. E assim, na nossa forma de organização social e política, né, o governo ele é, digamos, o órgão legítimo, né, que representa as pessoas para então estar à frente, né, dessa renovação em conjunto com a sociedade, né? E aí o que acontece é que, enfim, essa ação propositiva, né, enfim, isso sempre foi uma característica minha. Trabalhos acadêmicos, depois de dar no centro acadêmico, de propor coisas, assim, coisas pequenas, normal, acho que qualquer pessoa tem isso, né? Mas na vida profissional ela começou a ficar uma coisa mais impulsiva, digamos assim, mais ou menos ali nos anos 2010, assim, entre 2000 e 2010, assim, quando o Rio de Janeiro vinha de um período político muito rico, né, quando foi a administração do César Maia, do prefeito César Maia, o primeiro governo dele, onde ele chama para o secretário de urbanismo, para ser o seu secretário de urbanismo, o arquiteto Paulo Conde, que tem uma obra belíssima Sim. em Campo Grande, né? E começa então assim, uma verdadeira revolução no Rio de Janeiro. A prefeitura está à frente com projetos de urbanização de favelas, né, do Favela Bairro. Tinha o Sérgio Magalhães também, arquiteto, como Sérgio secretário de Magalhães, Habitação. exato. Sérgio, Uhum. enfim, já foi presidente do EAB, enfim. E os professores da faculdade, eles tinham escritórios, né? Porque hoje em dia os professores não tem mais escritório, né? O modelo hoje de contratação de professor de faculdade é 40 horas de dedicação exclusiva com doutorado. Só abre esse tipo de vaga. Então, o profissional ele já não está mais na universidade. E se o profissional vai para a universidade, ele tem que abrir mão do escritório. Então, naquela época, não. É mais teórico, né? Um processo mais teórico do que Exatamente. a vivência do dia a dia da cidade. Exatamente. De fato, o arquiteto ele é o profissional responsável pelos espaços. E a cidade são espaços. Nós nascemos e morremos em um espaço. E vivemos em diversos espaços. E quem tem a profissão que lida com espaço é arquitetura, não é economia, não é direito. Não é, nós trabalhamos com as outras profissões porque todos estão na cidade, né? Agora, ainda voltando nessa questão de ser propositivo, mas aí nas pequenas cidades, como é que você imagina que um plano diretor só resolve uma pequena cidade? Como é Não, que você vê isso? Um master plan, como aconteceu no Rio de Janeiro? O que você pensa é, sobre isso? o que eu queria chegar é exatamente nisso, que com a questão
da administração do Conde, César Maia, etc., você tinha muitos projetos. Depois isso foi acabando, a prefeitura contratava, a prefeitura das diretrizes. Então estava todo mundo participando através de licitações, de concursos, de coisas pequenas, coisas maiores, coisas médias, né, contratos menores. E os grandes escritórios chamavam os pequenos escritórios para trabalhar junto, era uma proporção ali 80-20, 80%, 20% do contrato, 30%, 70%, dependia do grau de exploração. E isso foi acabando, mas aí o meu interesse era trabalhar com cidades, né, nessa escala também. E aí eu comecei a olhar ao redor e falei, cara, não tem mais nada. E aí começa essa ação propositiva junto com as organizações da sociedade civil. Então eu comecei o primeiro de todos foi o Cosme Velho, o bairro onde eu morava, que a gente se associou com a Associação de Moradores Local, fez uma parceria e propôs um master plan para o bairro, que foi adiante, a prefeitura chegou a botar para licitar, e aí depois cancelou e está lá parado o projeto. Foi um processo, né? Aí eu não parei mais, assim, de estar sempre junto com alguma organização da sociedade civil propondo projetos para a cidade, né? Voltando na sua última pergunta dos master plans, isso começou a aumentar a escala de uma praça, de uma rua, começou a ganhar fôlego e tamanho, e hoje a gente apresentou, digamos, o nosso último projeto é o master plan para a região do Sambódromo, do entorno do Sambódromo, que tem uma área grande, né, e que está em desenvolvimento pela Prefeitura do Rio, vai demolir o elevado, tem um elevado. Então, é uma proposta que propõe uma reparação histórica, porque junta duas áreas históricas do Rio de Janeiro, que é Santa Teresa e Catumbi, tornar a região, ativar a economia local, enfim, gerar mais empregos, mais receitas, mais impostos para o município, porque o urbanismo funciona meio como Robin Hood, né? Você tira de onde tem mais dinheiro para levar para onde não tem dinheiro. O município tem esse papel, né? E é isso, a gente está trabalhando em uma área infraestruturada, que é o centro do Rio de Janeiro, com toda a infraestrutura de transporte, de água, esgoto, etc. E você qualifica isso e consegue gerar receita daí, né? E dessa receita que você tira daí, você consegue investir em lugares que não têm capacidade de gerar receita, como as áreas periféricas, com problema de infraestrutura, as favelas, etc., né? Então tem E essa qualificação, ela é um time que trabalha com isso, né? Porque você tem que prever. Ali tem muito patrimônio, né? Patrimônio histórico. Aí você tem trânsito, tem patrimônio, tem meio ambiente, tem um bocado de coisa. É uma equipe que tem que trabalhar com isso, não é? Sim, 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 sim. É um grupo e isso que eu acho que é o maravilhoso da arquitetura, cada vez que você vai aumentando a sua escala de intervenção. Uma coisa é você fazer uma reforma de interiores, que é você, talvez com um designer de interior, no máximo, né? Tem um iluminador, enfim, a escala do privado da casa e do apartamento, enfim. Quando você vai para da soleira para fora, né? Você já está lidando, vai fazer a praça, você já está lidando com um paisagista, com um biólogo, com o assistente social, com o engenheiro, e cada vez que essa escala vão aumentando os parceiros, né, que você vai trabalhando e a complexidade do assunto. Então, a profissão ela se torna muito interessante, né, muito sedutora, você está se alimentando o tempo inteiro de diversas informações, o que te capacita para estar atuando nas diversas escalas, né? Porque você tem informações da grande escala que aí você traz para a pequena escala e vice-versa. Essa era a agonia, né, de repente, quando eu olho para o lado, cadê os projetos de grande escala, de média escala, enfim? E daí isso de se lançar ao mar, né, no sentido de começar a propor projetos, e é isso, é uma taxa de 20%, 25% que vira no final, mas pode falar, isso é muito baixo, etc. Mas, ao mesmo tempo, é uma prática constante. É uma prática constante que você está aprendendo a todo momento a trabalhar naquela escala, a lidar com aqueles fatores, com aquelas questões, e incorporar isso né, no seu ser, né, na sua forma de entender o mundo ao redor e claro, a empatia com o mundo que te rodeia, né? E tem também essa dificuldade do urbanismo com o poder público, né? Hoje é tudo muito burocrático, então as licitações, elas montam um escopo e traz para o profissional desenvolver. Ou então tem um concurso público, o que é muito bacana, mas ele também tem um prazo para que isso aconteça. Então, como é que você vê a possibilidade da gente melhorar isso? Não sei se seria desburocratizar, mas talvez de inverter, trazer alguma coisa diferente nesse processo.
Olha, eu acho que o país ele vive uma urgência, é fato. As grandes cidades, as grandes capitais, e o interior também, ele vive uma urgência, uma necessidade urgente de arquitetura, né? De arquitetura para resolver os problemas da periferia, o problema da favela, o problema, e não só o problema do que já está ruim, mas a questão do desenvolvimento econômico e urbano, né? E essa urgência a forma como está estruturada o mercado, né, a público de arquitetura, né, porque, novamente, é o governo que tem essa legitimidade, a princípio, né, é muito burocrática. Né, e não é só burocrática, mas demanda e depende de um corpo técnico público que não existe mais. Nas prefeituras do Brasil, nos 5.000 e quase 6.000 municípios, que nós 5.600 e poucos municípios, não temos arquitetos para dar conta do recado, isso é, para identificar os problemas, entender qual o problema, qual as soluções possíveis, quanto custa, como eu vou captar dinheiro, se eu vou fazer um concurso ou uma licitação, se eu vou fazer uma dispensa, se eu vou fazer uma técnica e preço, enfim, não tem mais isso. E não é um problema de um modelo de que esse discurso de que o Estado está sempre inchado, que tem que diminuir o corpo do Estado, de técnicos, etc., porque é cabide de emprego, o que é uma grande mentira. As cidades no Brasil são ruins porque o corpo técnico e os gestores são ruins. Os gestores não têm técnicos suficientes que possam auxiliá-los. E isso é um desmonte da máquina que vem desde os anos 80, principalmente 90, e a gente chega nessa situação. Então, o conselho que eu dou para a nossa classe inteira, né, se é que eu posso dar algum conselho, mas assim, não podemos esperar, não podemos esperar, porque do outro lado do balcão não tem gente que possa ajudar as cidades, né? Então, se a gente chega a essa conclusão, que é uma conclusão numérica e técnica, né? É fato isso. E um governo federal, por exemplo, ele não pode assumir isso publicamente, porque senão ele vai ter que fazer um mutirão de contratação. Se ele fizer um mutirão de contratação, vai dar problema com como é que chama? Superávit fiscal, aposentadoria lá na frente, não sei o quê, então não pode contratar também. Então, assim, a partir do momento que a gente reconhece e aceita que não existe mais técnico do outro lado do balcão para fazer os concursos e situações, você tem que pensar numa outra forma. E aí, que forma é essa? Talvez, e é uma coisa que a gente vem militando, trabalhando, né, junto com as associações, as organizações da sociedade civil. Então, por exemplo, se a gente pensar que existe um modelo da Lei Rouanet, de contratação de projetos culturais, por exemplo, né, se a gente pensar essa mesma lógica para a arquitetura, né, isso é, como mais uma possibilidade de produção de cidade, né? Onde o arquiteto ele pode chegar junto com organizações da sociedade civil, ele apresenta esse projeto em nível municipal, estadual e federal, e tem uma comissão que analisa, fala esse projeto é apto a pegar recursos, e você vai captar ou vai pegar fundos específicos que podem ser criados para isso, né? Então, isso dá uma liberdade para a gente, né, para o arquiteto e para a sociedade civil, que é tipo lei áurea, gente. Assim, hoje nós estamos todos presos, dependendo da iniciativa do governo. A classe precisa construir um mecanismo que dê independência a ela e que esteja aliado às organizações, à sociedade civil, né? E conseguir a nossa liberdade, assim, em última instância, a nossa liberdade de fazer cidade, de produzir qualidade, de produzir economia, de produzir Qualidade do geração de ambiente construído, né? emprego, gente, emprego, os empregos estão na cidade, sabe? A gente vai gerar emprego, a gente vai gerar renda, vai gerar benefícios que essa profissão tem a capacidade de fazer isso, tem a capacidade de materializar benefícios, né? Eu queria mudar esse assunto nosso agora da grande escala, da macro escala para a pequena escala. Eu acho que você, se não é o único, é um dos poucos arquitetos no Brasil especializados em construção de circos. Quando a gente fala circo, a gente já pensa os picadeiro, né? Não, na verdade, ele é usado em sala de aula, ele tem uma outra função na cidade, que eu queria que você colocasse isso para gente. Como é que é essa experiência? É muito interessante, né? A gente chegou meio por acaso nessa história do circo, né? Assim, circo, e o circo
é aquela palavra que é muito doce, né? Todo mundo tem uma boa lembrança com circo, né? Você fala, o circo Uhum. chegou, né? Os filmes com circo. E a gente começou com um circo, enfim, um grande amigo, Júnior Perim, que toca o Circo Crescer e Viver no Rio de Janeiro, começou a conversa da gente, bom, vamos pensar como a gente pode melhorar esse circo. Ele tinha, então, uma lona de circo normal que atendia, fazia um trabalho social incrível na região da Cidade Nova, ali no Rio de Janeiro, na área central do Rio de Janeiro, atendendo mais de 300 crianças, além de ter espetáculos também circenses, né? A organização social ela precisa gerar recurso, né? Porque ela depende de Uhum. doação. Se ela pode gerar recurso, ela tem capacidade de atender a mais gente, né? Então a gente falou, cara, a gente tem que fazer isso aqui virar uma máquina de circo, né? Como dizia o Le Corbusier, máquina de morar, fazer uma máquina de circo, que é não só atender as crianças, mas também atender a outros propósitos, que é, por exemplo, gerar receita, que abrigar mais gente do entorno, ter espetáculos diversos, enfim. E aí, bem, a gente faz o projeto ficou um valor muito alto, mas ele foi escolhido para ir para a Bienal de Veneza, Bienal Internacional de Arquitetura, em 2016. 2016. Exato. Aí ele foi escolhido, foi para Veneza. O circo vai a Veneza, volta de Veneza. Depois disso, o Jorge Miranda, prefeito de Mesquita, na região da Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro, é um encantado com a história do circo Crescer e Viver. E ele já tinha montado uma lona lá como um equipamento público. Então, o Jorge ele pega o circo e transforma num equipamento público, cultural, educacional mesmo, né? O Circo Crescer e Viver é uma ONG. O Jorge transforma o circo num programa de governo. E aí ele era encantado com esse projeto de Veneza e falou, quero, o Perim, me apresenta o arquiteto, etc. E aí a gente conversou, enfim, fomos conversar, etc. No final ele acabou pedindo um projeto para a cidade inteira, pensamos a cidade toda e pensamos os circos. E aí começa, então, essa história de como é que o circo, repensar a arquitetura tradicional do circo numa perspectiva de um equipamento público, de cultura e educação. E aí é uma tipologia híbrida, né? Que você tem a lona de circo, no caso de Mesquita a gente usou lona tensionada, como a gente já tinha usado no mercado da Rocinha, no Rio de Janeiro, no mercado do Ver o Peso, em Belém, e no circo a gente usou lá a lona tensionada também, e a arquibancada ela sendo o elemento onde abriga no interior dela, uma arquibancada de concreto armado, e abriga então os usos de suporte, como sala de aula, camarim, banheiros, bar ou café, enfim. E aí a gente fez o segundo projeto, que foi executado agora. Aí ele falou, quero outro. Aí a gente fez um outro lá em Mesquita, só que maior, assim, o circo é do mesmo tamanho, mas fez um anexo com sala de aula. E depois o circo Crescer e Viver aqui. Então aí foi o terceiro projeto. Aí depois o circo Crescer e Viver aqui teve um acidente horrível no ano passado, com as chuvas, caiu a lona, a estrutura, e aí o Júnior Perim me ligou e falou, cara, a gente precisa de um projeto. Eu quero igual aquele lá de Mesquita. Assim, parecido com aquele. Só que lá é diferente, o programa para o Perim, para o Crescer e Viver, tem outras especificidades. E aí a gente fez o nosso quarto projeto de circos, então dos 4, 3 estão executados, e agora o quinto projeto a gente acabou de apresentar essa semana, que foi para a Escola Nacional de Circo, do governo federal, que fica aqui no Rio de Janeiro, ligada a um Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, o UFRJ, ela faz parte do Instituto Federal, e a gente vai apresentar o nosso, então, quinto projeto, que é uma reformulação também da escola. Todos no Rio de Janeiro, né? Todos, 2 em Mesquita, né, e 2 no Rio de Janeiro. Acabou que, acho que é o único escritório de arquitetura do Brasil que já tem 5 circos projetados, 4 em processo em execução. E as crianças, os adolescentes, os jovens que participam disso tudo, você percebe que existe uma diferença no comportamento deles, de não estar num espaço entre 4 paredes, por exemplo? Até porque é um espaço de arte, né? De convivência de arte, então precisa ser diferente, precisa não... Ele é redondo, por exemplo, né? Não é nem quadrado. Não, e tem a lona, eu acho que tem a questão da inserção urbana também, que é muito interessante. Você, né, as cidades, no geral, são feias, né? É meio monocromática, né? E aí, de repente, você tem aquela lona colorida. Então, essa lona que marca a paisagem, de repente, é como quase uma nave espacial para as crianças, né? E entra, e aquele espaço lúdico, né? Enfim, de acrobacias e de aula também, formal e informal, enfim. E o mesmo lugar que você ensaia, você também tem os espetáculos, né? Então, tem uma coisa muito interessante, que também ele é formação de plateia.
ele não é só o Interessante. ensino, ele não é só um ensino e o espetáculo, né? Você está formando plateia, você está formando as crianças como plateia, você está Aham. formando os adultos da região como plateia, para assistir, né? Para entender, assistir, etc., se relacionar com a arte do espetáculo, né? O que é muito bonito isso. E a cidade vai participar disso, vai ver esses espetáculos, né? Vai E assistir aquela esses comunidade espetáculos. participa, o que é bacana, né. Porque a Exatamente. sustentabilidade a sustentabilidade eu não gosto de falar a palavra sustentabilidade, porque acho um pouco, muito usada para outras coisas, mas autossustentar uma cidade, ela tem o social, que é aquilo que você pensa muito e trabalha muito com isso, né, o financeiro e o ambiental. E esses 3 estão juntos, nessas propostas de trabalho que você colocou aí. Você está sempre próximo, ouvindo a comunidade, sempre sabendo o que a comunidade quer, o que ela pensa e como buscar isso. Não é você não faz arquitetura isolada, você faz arquitetura, para uma sociedade. Sim, e tem um ponto assim que eu acho muito importante, dentre os vários pontos da arquitetura, né? Isso é, cada um vê um ponto importante na arquitetura, né? Eu tenho uma palestra muito boa na Architectural Association, que é o editor da revista Arquitetura Viva, daqui a pouco eu lembro o nome, que é uma revista espanhola, e o Peter Eisman. E aí o editor fala assim: o que me interessa, ele está na Architectural Association, ali na sala que é o auditório, ali no terra, ele olha pela janela e fala assim: o que me interessa é o que está além da janela. E o Peter Asman fala assim: o que me interessa é a janela. Então, Interessante. então enfim, o que me interessa, por exemplo, é o potencial da arquitetura de poder contribuir com a melhoria, parece aquela coisa meio jargão, mas no caso é a melhoria econômica É, das né. pessoas. Então, por exemplo, o circo, você está formando as pessoas ali, que elas dali elas têm capacidade de depois trabalhar, já jovem, já está trabalhando, né? Enfim, é uma preocupação muito brasileira, né? Onde você tem uma desigualdade muito grande e que, de fato, as pessoas precisam começar a fazer dinheiro, poder gerar dinheiro muito rápido, muito cedo. E a arquitetura tem essa força, né? Tem essa força Tem. é isso, como lá no o projeto da Praça 11, da retirada do viaduto, ali é uma área que só gera despesa para a prefeitura. Quando você tira aquele viaduto e coloca habitação, comércio, praças, as pessoas vão para lá, viram, de fato, o conceito é virar um distrito de entretenimento e cultura, aquilo passa a gerar receita, melhora a vida, não só quem está em volta da área de intervenção, mas da cidade como um todo, né? Então, Leva essa... pessoas, né, porque os centros hoje, Exato. eles estão abandonados, e a gente precisa levar pessoas para esses lugares, né, E a gente falando do requalificar. centro de Campo Grande, né? O centro de Campo, que é belíssimo, assim, tem vários templos, Belíssimo. né? Como todos os centros, É. né? E tem uma urbanidade também ótima, né? Tem as calçadas, tem uma escala humana boa, né? Bom andar ali no centro. Enfim, ele está pronto para receber as pessoas. A questão Ele foi requalificado, né, agora precisa ser sim, ocupado, né, agora tem exatamente. algumas ações que precisam ser feitas, como habitação, ter mais habitação no centro, tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas acho que está caminhando, está melhorando, Eu acho porque também, eu acho. o esvaziamento dos Concordo. centros das cidades, né, com novas centralidades de bairro, tem acontecido acho que em muitos lugares. Então, a gente vai tentando. O centro é sempre É um sempre caminho um para se caminho pensar. e que sempre precisa ser usado, porque a nossa história está ali que começou, né. Sim, Obrigada, maravilha, um ficaria prazer. aqui horas conversando com você, um papo muito gostoso, mas obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui com a gente no nosso episódio. Maravilha, Débora. Foi um prazer enorme. Obrigado e, enfim, estamos aí para outros bate-papos. Obrigadão. Até a próxima. Até.